Aquela tecnologia que faz o procedimento de verificação de identidade de uma pessoa por meio da leitura e da comparação de características do seu rosto, o chamado reconhecimento facial, já existe há quase 60 anos. Mas essa tecnologia só está presente no nosso cotidiano há pouco tempo. O primeiro telefone celular que trouxe essa tecnologia para as nossas mãos foi lançado em 2016, ou seja, cerca de 8 anos apenas. No Brasil, a primeira unidade da federação a fazer uso do recurso de reconhecimento facial na segurança pública foi o estado de São Paulo. Por lá, também em 2016, foi implantado o sistema de reconhecimento facial que é usado pela polícia. Hoje, ele está presente em mais de 100 cidades daquele estado, incluindo a capital paulista. Eu sou William França e é para entender um pouco mais sobre a importância dessa tecnologia como ferramenta e como ela impacta em alguns dos projetos que estão sendo discutidos pela Câmara, que eu converso agora com o deputado Capitão Alden, que representa a Bahia pelo PL e que está em seu primeiro mandato aqui na Casa. Deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Mais uma vez, eu que agradeço. Muito bem. Deputado, por favor, explica para a gente um pouquinho qual é a importância de essa ferramenta do reconhecimento facial para as instituições que trabalham com segurança pública. O senhor é um policial, o senhor de carreira, o senhor conhece bem e deve explicar para a gente qual é a importância de se ter uma ferramenta como essa no dia a dia. Perfeito. Primeiramente, a utilização de tecnologias no combate ao crime não é novidade. Não é apenas uma realidade do Brasil. Hoje, vários países do mundo têm investido maciçamente em tecnologias para não somente identificar possíveis infratores, criminosos, foragidos da justiça, mas também para outros exemplos. Identificação de desaparecidos. Eu tenho aí análises, por exemplo, de festas populares, onde eu consigo identificar naquele espaço se a capacidade máxima de pessoas que poderiam ocupar aquele espaço ela está adequada ou não aos critérios de segurança estabelecidos pela Defesa Civil ou Corpo de Bombeiros local. Enfim, você tem um emprego dessas tecnologias das mais diversas formas. Isso depende muito do chamado algoritmo. Então, o algoritmo, que é a linguagem que você estabelece, padrões comportamentais que devem ser avaliados no caso concreto. Nesse caso específico do Brasil, nós temos hoje aproximadamente mais de 47 milhões de brasileiros que estão sendo, neste momento, monitorados ou vigiados pelos diversos sistemas de reconhecimento facial que têm sido utilizados e com muita força no Nordeste. No meu estado, da Bahia, por exemplo, ele é o segundo estado do Brasil que mais tem investido em tecnologias de reconhecimento facial. Somente no ano passado foram gastos mais de 600 milhões de reais para ampliação do sistema e tem dado resultados. Mais de 1.500 pessoas foram presas, pessoas essas com mandado de prisão em aberto. Então isso demonstra realmente que a tecnologia funciona e que ela pode ser sim uma ferramenta para qualificar as ações do Estado frente à questão da criminalidade, que cada dia avança. E um detalhe interessante, muitos grupos ligados a ONGs e partidos de esquerda têm se posicionado contra essa tecnologia por, possivelmente, esse algoritmo apresentar um viés racista. Eles apontam que, dentre os indivíduos que foram identificados e conduzidos para a delegacia, a prevalência desses indivíduos são da cor negra. Então, isso, de alguma maneira, estariam eles apontando que o sistema teria um viés racista, que apenas direciona esse tipo de atenção para grupos específicos da sociedade. E a gente vai ter a oportunidade, e estamos tendo a oportunidade nos diversos debates que têm sido realizados em audiências públicas aqui na Câmara, que isso não procede. Até porque o cálculo que é feito ele é matemático. Ele analisa a distância dos olhos, nariz, boca, são análises matemáticas, cálculos matemáticos que são feitos. Em nenhum momento se utiliza o fenótipo, em nenhum momento se utiliza a cor ou raça. Até ou muito porque menos. As câmeras conseguem enxergar entre aspas, né? Elas conseguem identificar no escuro, então se a pessoa estiver disfarçada com óculos, sim, então não tem uma característica associada ao tom da pele, não é isso? Exatamente. Então nós vamos demonstrar que o cálculo é puramente matemático. Para você ter uma ideia, o sistema só emite alerta com mais de 90% de certeza de que aquele indivíduo que está sendo monitorado é o mesmo que se encontra nos bancos de dados nacionais. Vale salientar que não são utilizados fotos de rede social, não são utilizados fotos encaminhadas naquele momento para fazer uma análise.
esses bancos de dados são encaminhados e armazenados e monitorados pelo Sistema Nacional de Mandados de Busca e Apreensão e de Prisões no Brasil. Ou seja, é um dado nacional que é feito e é catalogado pelo Ministério da Justiça, que pega todos os mandados de prisão no Brasil inteiro e concentram num único banco nacional. Então, são essas fontes que os sistemas de monitoramento utilizam para fazer os devidos comparativos. Deputado, eu fiz um levantamento aqui. Existem hoje na Câmara 70 propostas que tratam de alguma forma do uso do reconhecimento facial como ferramenta. E 52 ainda estão em tramitação. E vários deles propõem isso, o senhor citou, por exemplo, o uso em estádios, uso em festas, né? Então, como é que o senhor vê essa contradição da necessidade que todo mundo tem visto de ampliar esse uso dessa tecnologia com essas críticas que são feitas? Perfeito. Grande parte dos grupos que são contrários à implementação desse sistema, como eu já disse, alegam um viés racista. E, além disso, uma possível falta de transparência do que é feito com esses dados que são armazenados, as imagens das pessoas. Então, teria aí possível cerceamento da intimidade, da inviolabilidade da pessoa, a possível violação à Lei Geral de Proteção de Dados, que cabe, inclusive, uma autorização para que as pessoas permitam que sua imagem seja utilizada no sistema. Então, há uma série de questões jurídicas que, nesse momento, são levadas em consideração. Mas nós podemos afirmar, e eu estive, inclusive, na Bahia, visitei o Centro de Comando e Controle de Operações da Bahia e pude acompanhar como é que funciona o sistema, como é que é a padronização dos dados, como é que é essa coleta de dados e como é que é feito esses disparos dos alertas. Então, eu posso garantir que o sistema, ele, claro, precisa de aprimoramentos, aperfeiçoamento, como qualquer sistema, tem falhas, mas eu acredito que é uma ferramenta que poderá, sim, ajudar no combate ao crime, e não somente ao crime, mas também, como eu disse, identificar pessoas desaparecidas, né? Indivíduos que, eventualmente... E um detalhe interessante, grande parte do público, especialmente os contrários à tecnologia, falam que nós temos que combater o crime e a violência, mas sem, contudo, todavia, entretanto, utilizar arma de fogo, arma letal, para, por exemplo, proceder nas abordagens. E todos os casos, na Bahia, especialmente, todos os casos de prisões que foram realizadas, utilizou-se pouquíssimo efetivo, normalmente uma guarnição tipo A, que são 2 policiais, 2 a 3 policiais, guarnição tipo A ou tipo B. A quantidade de recursos utilizados para recapturar presos no Brasil inteiro são imensos. Você tem que mobilizar viaturas, multipoliciais, toda uma estrutura operacional para ir lá no encalço de indivíduos procurados há anos, foragidos pela justiça. E com essa tecnologia a gente percebe que o seu uso em aeroportos, estádios, locais públicos diversos, você consegue identificar um indivíduo que está foragido há anos e normalmente você consegue com 2, 3 policiais conter aquele indivíduo sem emprego de força, sem emprego de letalidade e reduzindo, obviamente, a possibilidade de pessoas como essas, criminosas, estarem circulando nas vias. Então, a tecnologia ela veio realmente para somar, para ajudar na diminuição da letalidade policial e, obviamente, termos um sistema mais justo. A gente está caminhando para o final, mas é importante lembrar, o senhor tem uma audiência pública envolvendo esse tema, não é isso que está em curso? Isso, nós convocamos a audiência pública, convidamos a SSP do Estado da Bahia. Secretaria de Segurança Pública. Isso, a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, onde encaminhou vários técnicos que estão responsáveis pela aplicação e execução do sistema. Esse sistema na Bahia já tem quase 3 anos de funcionamento e somente no ano passado foram capturados mais de 1.500 pessoas. Então eles trouxeram dados relevantes que demonstram que cada vez mais é importante e é necessário a ampliação desse sistema. E não tem esse viés? Que não tem um viés racista, muito pelo contrário, até porque, como eu disse, o banco de dados que utilizamos para fazer as devidas comparações são dados alimentados pela própria Justiça, pelo próprio Ministério da Justiça. Então não cabe um indivíduo, ou um governador, ou um comandante, incluir algoritmos, incluir dados ou informações que não aquelas fornecidas pelo próprio Ministério da Justiça. Então, um banco de dados nacional que é sempre atualizado, inclusive com base nos órgãos oficiais, TRE, DETRANS, que a todo momento é feita uma atualização daquelas imagens para que a gente tenha uma maior assertividade no resultado e aplicação do sistema.
Deputado Capitão Alden, quero agradecer a sua participação mais uma vez aqui no Palavra Aberta. Eu que agradeço, estamos aqui sempre às ordens e à disposição. Quer saber mais detalhes sobre o tema que conversamos aqui? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br, e também as nossas redes sociais. Para rever e compartilhar essa entrevista, busque o canal da Câmara no YouTube. Muito obrigado por sua atenção.